31 de agosto de 2021, 7 horas e 44 minutos. A gente vai dar início à aula sobre a última aula sobre lançamento tributário, né? E já vamos entrar em suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Então, vocês conseguem ver minha tela aí, né? Então, olha só. Eu espero que todos vocês tenham entendido que o crédito tributário é um documento através do qual nós temos... Bom dia, amor. Através do qual nós temos plasmado uma obrigação tributária. Então, na verdade, tá, o crédito tributário é um documento legal, ok? Que introduz no sistema jurídico uma norma concreta e individual. Por que ela introduz uma norma concreta e individual? Porque todo crédito tributário, no seu antecedente, ele vai produzir um fato jurídico tributário, ou seja, ele vai se reportar ao passado. Ele vai olhar para trás, no passado, e vai dizer, olha, ocorreu o fato gerador lá no passado, ok? Então, vai ser produzido o fato jurídico tributário aqui no crédito, e como uma decorrência lógica desse fato jurídico tributário, vai ser prescrita a respectiva obrigação tributária. Então, sempre que nós falarmos de crédito tributário, vocês têm que saber que o crédito tributário é um documento legal produzido por sujeito competente, mediante procedimento previsto em lei, que descreve a ocorrência de um fato gerador, ou seja, né, de um evento tributável, ou seja, ele cria o chamado fato jurídico tributário, e a partir desse fato jurídico tributário, o crédito vai prescrever uma obrigação tributária para um contribuinte especificamente. Por isso que é uma norma concreta e individual. Concreta porque no antecedente já possui um fato jurídico tributário que ocorreu no passado. Ricardo Murad, proprietário daquela casa, 1º de janeiro de 2021. Individual porque impõe uma obrigação tributária para o Ricardo Murad, tá certo? É diferente daquela norma jurídica da regra matriz que está na lei, que ela é abstrata e geral, porque nós não temos o fato e ela vale para todos. Aqui no crédito tributário, não. Eu tenho uma norma jurídica que é imposta a uma determinada pessoa especificamente, tendo em vista a ocorrência de um evento tributável que está descrito no fato jurídico tributário. Tudo bem? Vocês conseguem entender o que eu falo? Quando eu uso esse linguajar, quando eu uso essas expressões, vocês conseguem entender? Vocês conseguem me acompanhar? Ok. Sim. Bom, como eu acabei de dizer, o crédito tributário, para ele ser produzido, né, nós precisamos de um sujeito competente mediante procedimento previsto em lei. Então, a rigor, no ordenamento jurídico tributário brasileiro, 3 são as pessoas que podem produzir o crédito tributário, cada uma delas se valendo de um procedimento específico. Primeiro, nós temos a autoridade administrativa. A autoridade administrativa é competente para produzir o crédito tributário e assim o fará através da expedição de um ato administrativo que nós chamamos de lançamento tributário. Então, a pessoa, autoridade administrativa ou fiscal de rendas, ele cria o crédito tributário através de um ato administrativo chamado de lançamento tributário. Já os contribuintes, eles também possuem a obrigação de criar o crédito tributário. Nós vimos que é regra, quase que 100% dos casos, né, diria 90% dos casos, no Brasil, quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário quando da ocorrência do chamado fato gerador, sempre é o contribuinte. Então, o contribuinte ele vai lá e produz o crédito tributário. Ele produz o crédito tributário mediante atos próprios ou autolançamento. Eu tenho certo receio de chamar esse ato do contribuinte de constituir o crédito de lançamento, porque eu acabei de dizer para vocês que lançamento, na minha concepção, é um ato administrativo. E, em particular, ele não é pessoa competente para produzir ato administrativo. Ok? Então, nós dizemos que os contribuintes produzem crédito tributário mediante atos próprios ou mediante autolançamento. Por último, nós temos a figura do juiz trabalhista, né? Os juízes
do Trabalho, da Justiça do Trabalho no Brasil, eles também possuem competência para produzir o crédito tributário através das suas sentenças. Ou seja, quando um juiz trabalhista, né, na sua sentença, reconhece o vínculo de trabalho entre reclamado e reclamante e condena o reclamante a pagar valores ao reclamado, condena o reclamado a pagar valores ao reclamante, né, as chamadas verbas trabalhistas, ele também, na sua sentença, vai condenar o reclamado a pagar os tributos, né, oriundos dessa relação de trabalho reconhecida judicialmente. Tá, okay? Então, os juízes do trabalho também são competentes para criar crédito tributário mediante decisões judiciais, mediante as sentenças. Tudo bem para vocês? Tá, ok. Agora vem o pulinho do gato. Eu tenho certeza que na aula passada muita gente teve dificuldade em entender, mas que nessa aula agora vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque se nós olharmos o lançamento tributário à luz do Código Tributário Nacional, que, como visto, é lá da década de 60, né, quando a tributação nesse país era feita através de outros meios bem distantes, né, bem diferentes, digamos assim, dos meios hoje empregados, nós vamos ver que o Código Tributário Nacional ele cita 3 tipos de lançamento. O lançamento de ofício, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. Então, quando o código fala lançamento de ofício, o que ele quer dizer? No lançamento de ofício, a motivação é da administração pública. Tá, ok? 2, quem produz o fato jurídico tributário é a administração pública. 3, quem prescreve a obrigação tributária também é a administração pública. Então, vocês vejam que no lançamento de ofício, a autoridade administrativa ela faz tudo. A única coisa que o contribuinte vai fazer no lançamento de ofício é ser notificado. E aqui eu tenho um slide na tela para vocês acerca da notificação do contribuinte. E depois que eu falar não me deixam esquecer que eu tenho que falar isso para vocês aqui nas formas de notificação, que eu acho que é a última coisa nova que eu tenho para dizer para vocês no lançamento, tá ok? Então, veja, no lançamento por homologação, quem faz tudo é a autoridade administrativa. A única atividade que o contribuinte exerce no lançamento de ofício é assinar a notificação, é ser notificado. Porque, é claro, gente, se no lançamento de ofício, quem produz o fato jurídico, se a motivação é da administração pública, se o fato jurídico tributário é produzido pela administração pública, e se a prescrição tributária é feita pela administração pública, o contribuinte precisa ser notificado de que contra ele foi efetuado o lançamento e que pesa contra ele um crédito tributário que ele tem que pagar, tá ok? Então, a notificação é muito importante, porque a notificação ela aperfeiçoa o lançamento tributário. O lançamento tributário não pode produzir efeitos perante o contribuinte antes da sua notificação. Por quê? Porque quando o contribuinte é notificado do lançamento, ele toma ciência do crédito tributário oriundo daquele ato administrativo. E aí, 2 coisas importantíssimas acontecem. Primeiro, abre-se um prazo para ele pagar. E, concomitantemente, se ele não pagar, nesse prazo para pagamento, corre também um prazo para ele impugnar o ato administrativo, porque nós vimos e veremos com mais detalhes dessa aula que o lançamento tributário ele não precisa ser aceito pelo contribuinte. O contribuinte pode questionar administrativamente o lançamento tributário através de uma impugnação administrativa. Tudo bem para vocês? Ok. Aí, num segundo momento, vem o Código Tributário Nacional e fala de lançamento por declaração. O que seria o lançamento por declaração? O lançamento por declaração, a motivação parte do contribuinte. É o contribuinte que se dirige à autoridade administrativa, é o contribuinte que produz o fato jurídico tributário e entrega o fato jurídico tributário no colo da administração pública e fala, vem, prescreve a obrigação. Então, veja, no lançamento por declaração, já temos meio a meio, porque a motivação e o fato jurídico tributário são produzidos pelo contribuinte.
o que a administração pública faz? Recebe aquele fato de direito tributário e prescreve a respectiva obrigação. Tudo bem para vocês? Ok. Agora, por fim, o Código Tributário fala em lançamento por homologação. E o que seria o lançamento por homologação? No lançamento por homologação, quem faz tudo é o contribuinte. A única coisa que a autoridade fazendária faz é aguardar o pagamento. E aí vem aquela minha pergunta. Tem como a autoridade administrativa lançar por homologação? Não. Por que não tem como a autoridade administrativa lançar por homologação? Porque nos casos em que os tributos são sujeitos a lançamento por homologação, quem possui a obrigação de constituir o crédito tributário mediante atos próprios é o próprio contribuinte. Então, percebam, quando vocês ouvirem a expressão lançamento por homologação, tributo sujeito a lançamento por homologação, o que tem que entrar na orelhinha de vocês? O que vocês têm que captar? Opa, se o tributo é sujeito a lançamento por homologação, no primeiro momento, quem tem a obrigação de constituir o crédito tributário é o contribuinte. É ele quem constitui o crédito tributário e efetua o pagamento. A administração pública apenas aguarda e observa. Agora, findo o prazo estipulado em lei para que o contribuinte constitua o crédito tributário, se ele não constituir o crédito tributário, ou se a autoridade administrativa, por qualquer razão, não concordar com o crédito tributário constituído pelo contribuinte, entendendo-o insuficiente, o que poderá fazer a administração pública? Lançar, mas lançar de ofício a respectiva diferença, caso a administração pública não concorde com o crédito produzido pelo contribuinte, ou lançar todo o tributo, no caso o contribuinte não tenha constituído o crédito por atos próprios. Só que a administração pública ela vai fazer isso mediante atos próprios. Desculpa, mediante lançamento de ofício. Tudo bem? Dúvidas? Conseguiram entender tudo que eu falei, gente? Tudo que eu falei entrou na cabeça de vocês processaram e está legal? Beleza. Vamos lá. Agora preste atenção. Veja bem, os tributos sujeitos a lançamento por homologação podem ser sujeitados a lançamento de ofício? Sim. Porque, veja, tributos sujeitos a lançamento por homologação são aqueles tributos onde quem tem a obrigação de constituir o crédito é o contribuinte, mediante atos próprios. Se o contribuinte não faz isso ou faz de forma insuficiente, vem a administração pública e lança de ofício. Então, veja, não é porque o tributo é sujeito a lançamento ou homologação que a autoridade administrativa não pode lançá-lo de ofício. Ok? Ela pode, sim, sempre que o contribuinte não constituir o crédito ou constituir o crédito de forma insuficiente. Ok? Como é que funciona isso? A administração pública, né, antes de lançar, ela vai abrir o chamado procedimento de fiscalização. Então, geralmente, a administração pública, né, quando o tributo não é sujeito ao lançamento ou homologação, quando o tributo é sujeito ao lançamento de ofício, a administração pública vai lá e lança. Ela tem o procedimento administrativo e lança. Agora, quando o tributo é sujeito ao lançamento por homologação, na verdade, a administração pública, ela aguarda. Ela aguarda o quê? Ela aguarda o crédito tributário ser constituído pelo contribuinte. Ela não faz nada no primeiro momento. Agora, uma vez que terminou o prazo para o contribuinte constituir esse crédito e o contribuinte não o fez, aí, nesse momento, a administração pública ela abre um procedimento administrativo chamado procedimento de fiscalização. No estado de São Paulo, chama Ordem de Serviço de Fiscalização. Então, ela vem, abre essa ordem de serviço de fiscalização, inicia-se um procedimento administrativo
para verificar se o crédito tributário constituído pelo contribuinte foi feito de forma correta. Nesse momento, a administração pública junta os documentos, que eu já falei para vocês, que hoje os documentos são eletrônicos, então todos já estão à disposição da administração pública. E aí a administração pública faz o quê? Aponta falhas ou aponta inconsistências nos créditos tributários constituídos pelo contribuinte. E abre oportunidade para o contribuinte se manifestar sobre eles. E o contribuinte vai lá, se quiser, se manifesta sobre eles. E aí, se a administração pública se convencer dos argumentos do contribuinte, ela encerra o procedimento de fiscalização e não constitui e não lança de ofício. Agora, se a administração pública não concordar com os argumentos do contribuinte, ela vai lá e lança de ofício aquilo que ela entendeu que o contribuinte fez de forma equivocada ou aquilo que o contribuinte não fez. Tudo bem para vocês? E aí, eu já entro nisso para mostrar para vocês que eu infilio a tese, né, a doutrina, a corrente doutrinária, que entende que o lançamento tributário é um ato administrativo e não procedimento administrativo, como está no Código Tributário. Por quê? Porque, para mim, o procedimento administrativo é o de fiscalização, que pode ou não culminar com o ato administrativo de lançamento, tá ok? Dúvidas? Bom, o crédito tributário constituído pelo contribuinte mediante atos próprios, ele pode ser questionado pela Fazenda Pública? Sim. E ele vai ser questionado através desse procedimento administrativo, né? E se a Fazenda Pública concluir que o contribuinte fez de forma equivocada, vai lançar de ofício. Beleza. Agora, o crédito tributário constituído pela Fazenda Pública, ele pode ser o crédito tributário constituído pelo contribuinte, mediante atos próprios, ele pode ser questionado pela Fazenda Pública ad eterno? Ou seja, em qualquer momento a Fazenda Pública pode questionar o crédito tributário? Não. Não é qualquer momento. E por que não é qualquer momento? Porque existe o que nós chamamos de decadência tributária, que é a perda do direito da Fazenda Pública em constituir o crédito mediante lançamento. Então, percebam, senhores, que 5 anos após a constituição do crédito tributário, se a Fazenda Pública não questionou esse crédito, ela perde o direito de lançar de ofício em cima daquele crédito produzido pelo contribuinte. Estão me entendendo? Se o contribuinte produziu um crédito tributário e aquele crédito tributário produzido pelo contribuinte é insuficiente, a Fazenda pode lançar de ofício a diferença. Não foi isso que eu ensinei para vocês? Ou, se o contribuinte não construiu crédito nenhum, a Fazenda Pública vem e lança tudo. Só que, após 5 anos, esse direito da Fazenda Pública de lançar de ofício a diferença ou todo o tributo, ele decai. E a isso nós chamamos, nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, de homologação tácita. Entenderam o que eu falei? Dúvidas? Eu acho que essa parte não ficou muito clara. Essa homologação tácita, então, professor, seria a decadência do direito da Fazenda Pública de fazer a cobrança. De lançar o tributo, não é cobrança. De lançar o tributo. Produzir o crédito. Tá. Então, seria uma coisa meio que automática aí, né? Olha só. Eu vou falar agora através de outra forma, tá? Por outro caminho. Mesma coisa, por outro caminho. O crédito tributário constituído pelo contribuinte mediante atos próprios está sujeito à homologação da Fazenda Pública, ok? Então, a Fazenda Pública, ela pode homologar, tá ok? O crédito tributário constituído pelo contribuinte. E essa homologação, nós dizemos que ela pode ser tácita ou expressa. O que é esse ato de homologar? Esse ato de homologar da Fazenda Pública
é um ato administrativo que atesta que a Fazenda Pública está concordando com o crédito tributário constituído pelo contribuinte. Entenderam? Então, na homologação, a homologação é o ato em que a administração pública fala, olha, o contribuinte constituiu o crédito de forma correta, tudo certo, e não deve nada. Então, vejam, primeira coisa aqui, não confundam o ato de homologar com o ato de lançar, hein? Lançar é constituir o crédito tributário mediante um ato administrativo. Então, lançar é um ato administrativo que constitui o crédito. Homologar é outro ato administrativo, mas que não constitui crédito nenhum, que atesta que o crédito tributário constituído pelo contribuinte está sendo feito de forma correta. Tudo bem? Entenderam isso daí? Beleza. A homologação, esse ato administrativo, né, ele tem que ser expresso. É a chamada homologação expressa. É quando expressamente a autoridade administrativa vai e homologa o crédito. E nós vimos que isso é uma coisa dificílima de ocorrer. Se o procedimento administrativo não verificar nenhuma inconsistência nos créditos tributários constituídos pelo contribuinte, esse procedimento administrativo ele vai ser finalizado sem homologação. Sem lançamento, mas sem homologação. Agora, passado o prazo decadencial de 5 anos para a Fazenda Pública lançar de ofício em cima daquele crédito insuficientemente lançado pelo contribuinte, aí, nesse momento, gente, nós dizemos que ocorreu a chamada homologação tácita. Percebe? Quando o contribuinte constitui o crédito e aquele crédito ele não pode mais ser questionado pela administração pública em função da fluência, da decorrência do prazo decadencial, aí nós vamos dizer que aquele crédito está tacitamente homologado. Dizer que o crédito está tacitamente homologado significa dizer que operou-se a decadência do direito da Fazenda Pública e lançar de ofício em cima daquele crédito. Dúvidas? Beleza, pessoal? Ok. Então, vamos ver aqui, gente, para a gente terminar a matéria, esse ato de notificação do lançamento, né? A autoridade administrativa, ela vai lançar. Quando ela lança, ela constitui um crédito em face do contribuinte. Ou seja, o lançamento é o ato administrativo que produz um crédito tributário que vai criar uma obrigação tributária em face do determinado contribuinte em função de determinado fato jurídico tributário. Acompanharam meu raciocínio? Quando eu falei assim, vocês entenderam o que eu disse? Sim ou não? Se não entenderam, eu queria que vocês falassem onde vocês entenderam. Tá? Bom, se a autoridade administrativa está constituindo um crédito em face do contribuinte, o contribuinte ele tem que tomar ciência disso. Ele tem que saber que contra ele agora pesa aquele crédito. Tá? Então, a Fazenda Pública ela precisa notificar o contribuinte o lançamento para que o contribuinte tenha ciência que contra ele agora pesa aquela obrigação tributária. Então, notificação do lançamento é o ato através do qual o lançamento se torna eficaz na medida em que dá ciência ao sujeito passivo de que contra ele pesa um crédito tributário, ok? Como é que se efetua a notificação do lançamento? Gente, existem várias formas de se notificar o lançamento. E aí, para cada uma delas, você tem que entrar na legislação e verificar como é que aquela pessoa política está promovendo a notificação através do lançamento, tá ok? Então, eu vou falar elas aqui e vou dando exemplos para vocês. A primeira notificação, e a notificação, digamos assim, a mais desejável, porque ela é inequívoca, porque, gente, para que serve a notificação? Para a pessoa ter ciência?
para que o contribuinte tenha ciência de que contra ele agora pesa uma obrigação tributária, tá ok? Então, se a notificação falhar, o contribuinte não vai ter ciência, você vê que muitas vezes a notificação se opera, mas o contribuinte não tem ciência, percebe? Quando isso acontece, eu digo que ocorreu uma falha na notificação. Tá? E a gente não quer isso. O que a gente quer é que o contribuinte seja notificado e fale, poxa vida, está aqui o crédito. Aí ele vai ver o que ele vai fazer na vida dele. O problema é que muitas vezes o contribuinte se esquiva de ser notificado. Tá ok? Exatamente para que o lançamento não produza efeito contra ele. E isso dificulta a vida da fazenda. E aí a fazenda tem que arrumar meios para facilitar a vida dela. E aí começa a discussão, tá ok? Então, a forma mais desejável de notificação é a notificação pessoal do devedor. Tá ok? Então, você chega, vamos imaginar, vai, ICMS, tem uma empresa, ela sofre procedimento de fiscalização. O fiscal vai lá, abre procedimento de fiscalização contra a empresa, ele já é notificado de que contra ele pesa o procedimento. Então, ele fala, opa, estou sendo fiscalizado. Aí ele apresenta os documentos, ok? Aí, quando termina a fiscalização e o auditor fiscal de renda, ele lança e constitui o crédito, ele volta da empresa e fala, ó, não concordei com isso, com aquilo, estou lançando aqui, você assina aqui para mim. Você tem 30 dias para pagar ou impugnar administrativamente. Tá ok? Isso era feito assim até alguns anos atrás. Porém, hoje, gente, como eu falei para vocês, o procedimento de fiscalização, pelo menos no âmbito do ICMS no Estado de São Paulo, ele é totalmente eletrônico. Então, no âmbito do Estado de São Paulo, todo contribuinte ICMS, ele tem o chamado DEC, é o domicílio eletrônico do contribuinte. É o DEC. E aí, quando a fiscalização abre um procedimento de fiscalização, ela comunica o contribuinte através do DEC. Olha que interessante. E aí, isso tem um problema, porque a notificação é via eletrônica. E quando ela constitui o crédito tributário, ela também constitui o crédito tributário através do DEC. E aí, eu tenho um certo receio desse DEC, por quê? Porque é o contribuinte que tem que entrar no DEC para ver se ele tem alguma notificação contra ele lá, percebe? A notificação não chega até o contribuinte. Então é assim, ó, olha como que funciona hoje. Então, essa notificação pessoal do devedor só é realizada pelo DEC? Não, o DEC é um domicílio eletrônico do contribuinte, tá ok? Então é assim. Uhum. A empresa tem esse domicílio eletrônico, tá certo? Aí o contador da empresa, ele entra nesse domicílio eletrônico para ver se tem uma notificação lá, entendeu? A notificação não vem até o contribuinte, ela fica lá no DEC. Então, essa notificação pessoal de assinatura não existe. Já não existe mais. Já não existe mais. Tá. Porque o fiscal não vai mais na empresa fiscalizar, percebe? Ele não sai mais da repartição pública. Dificilmente, né? É claro que em alguns casos específicos ele vai, mas normalmente ele envia a notificação eletrônica para o contribuinte dizendo, está aqui, ó, tal. Ele faz tudo eletrônico. Entenderam? E aí, o que acontece? A notificação é enviada para o DEC. Quando o contribuinte acessa o DEC, marca lá a data e a hora que ele acessou. E aí começa a contar o prazo para ele impugnar o lançamento, entenderam? Agora, o que acontece se o contribuinte não acessar o DEC? Aí, após 10 dias, aquele lançamento é dado como notificado, entendeu? Quer dizer, o fiscal manda a notificação do lançamento através do DEC. E ela cai lá. Se o contribuinte acessar o DEC, o sistema vai marcar, ó, no dia tal, hora tal, o contribuinte acessou o DEC. Então, a notificação é naquele dia. Começa a contar o prazo para ele pagar ou impugnar, tudo bem? Agora, se o contribuinte não acessar o DEC, após 10 dias, começa a correr o prazo de qualquer jeito. Ou seja, o contribuinte ele não pode ficar mais de 10 dias sem acessar o DEC. Senão ele corre o risco de ter uma notificação lá. E ele não está vendo.
E eu vou mostrar para vocês um caso emblemático. Teve uma empresa que ela foi notificada e abriu o procedimento de fiscalização, tá ok? Aí, quando abriu o procedimento de fiscalização, eu fui chamado para ajudar a empresa. Então, eu fui lá, entrei em contato com o auditor fiscal, né, através de e-mail, ele me respondeu, não, doutor, nós estamos aqui, vamos ver, beleza, beleza. Aí eu perguntei para ele, você tem alguma dúvida? Eu falei, não, doutor, eu já tenho todo aqui. A hora que eu tiver alguma dúvida, eu comunico com o senhor. Eu falei, tá ok, muito obrigado. Aí o que aconteceu? Ele fez uma série de questionamentos, 10 questionamentos, tá ok? E me notificou. Aí eu peguei os questionamentos que ele fez e produzi uma resposta. E aí eu perguntei para ele, aí, gente, eu poderia ter mandado por e-mail para ele, concorda, as minhas respostas. Só que daí vai a mãe, o filho do advogado. Eu perguntei para ele, eu posso ir até a repartição e te apresentar pessoalmente o documento, entendeu? E aí depois, se quiser, eu te mando por e-mail eletrônico. Eu falei, não, tudo bem. Por que eu queria fazer isso? Para ter contato com o fiscal, para sentir o fiscal, para ver o que ele estava, entendeu? Aí eu sentei na mesa dele, ele me atendeu, tal, e foi muito cordial, e eu falei que ali eu já sabia o que ele ia aceitar, o que ele ia aceitar da minha resposta, entendeu? Porque ali foi o doutor, isso aqui o senhor está falando isso, mas o senhor sabe que eu não entendo assim, eu entendo assado. Se o senhor quiser discutir depois, o senhor discute, entendeu? Então, ali eu já sabia quais os itens ele ia aceitar e quais os itens ele não iria aceitar. Ou seja, ali eu sabia que dos 10 itens, alguns eu ia salvar, outros eu não ia salvar. Ou seja, eu já estava esperando o lançamento. E aí passou, eu acho que alguns dias, passou, sei lá, 15 dias, 20 dias, deu um estalo na minha cabeça, falei, pô, o fiscal não falou mais nada, né? Não teve nada, né? Eu mandei um e-mail para ele, falei, daí, né, você analisou, tal, não sei o que, ele falou, doutor, já lancei. Está lá no deck do contribuinte, o contribuinte não acessou ainda. Percebe? Então, se o contribuinte não tivesse acessado, né, e o deck está lá, o lançamento está lá, o crédito está lá. E ele perdeu o prazo, percebe? Então, depois dessa ocorrência, qual foi a minha instrução para o contador do contribuinte? Né? Eu falei, faz o seguinte, sempre quando você começar a sua semana, ou seja, segunda-feira de manhã, quando você chegar no escritório, sabe o que você vai fazer? Você vai entrar no deck. Para começar a sua semana. Você começa a semana entrando no deck. Você entra lá e olha, se não tiver nada, você fecha. Aí na outra semana, depois de 7 dias, você faz de novo, percebe? Que daí você não vai perder prazo nenhum. Entenderam isso, gente? Tá? É muito importante isso, vocês estarem atentos a essas formas eletrônicas, tá? de notificação do lançamento. Aliás, essa semana foi publicada uma lei, não sei se vocês viram, mas é uma lei que altera vários dispositivos do Código de Processo Civil e de criação de empresas, tá? E essa lei prevê a citação em ação judicial por e-mail, tá? Não sei se vocês viram lá, depois vocês dêem uma olhada lá para vocês verem, é bastante interessante isso daí, tá? A pessoa hoje ela pode ser citada através do e-mail, tá? Bom, então, eu já falei da notificação pessoal do devedor, já falei da notificação por via eletrônica, ok? Existe também a notificação pelos correios, né? Com ou sem AR. Notificação pelos correios, por exemplo, IPTU, gente. O IPTU, quem tem imóvel em Taubaté, em Tremembé, geralmente IPTU, o que as prefeituras estão fazendo? Elas estão lançando o IPTU e enviando o lançamento através dos correios, tá ok? Só que aí é sem AR. O que é o AR? O aviso de recebimento. E aí nós temos um problema, né? E se eu mudei do meu endereço, né? Como é que faz? O meu carnê de IPTU é enviado para o meu endereço antigo. Como é que faz? Aí não faz, gente. Se o seu carnê de IPTU foi enviado para o seu endereço antigo, tá ok? Então, você tem a obrigação de atualizar o seu endereço perante a municipalidade. Tá ok? O carnê de IPTU enviado pelos Correios para o endereço que você forneceu para o município, mesmo que você não more lá, é considerado válido. Por quê? Porque você não alterou o seu endereço. É obrigação sua
fazer isso. Tá ok? E isso vale também para a Receita Federal do Brasil. É que a Receita Federal do Brasil, quando ela notifica pelos Correios, geralmente ela faz uso de AR, né? Quando faz uso de AR é melhor, né? Porque aí alguém recebe aquilo lá, né? O problema é quando a AR vem mudou-se, né? Aí não é notificado. Se vier mudou-se, mas se alguém receber, daí lascou, né? O cara mora no condomínio e o cara que trabalha no condomínio lá recebe o AR, aí danou-se, tá ok? Mesmo que você tenha mudado. Tem um cliente meu também que uma vez ele me procurou no escritório porque ele estava respondendo uma execução fiscal e ele nem sabia o que se tratava, né? Daí eu fui ver, era um lançamento tributário que tinha sido lançado contra ele e ele tinha sido notificado mediante AR pelos Correios. Percebe? Foi a notificação, ele não alterou o endereço dele, e aí a Fazenda Pública lançou contra ele, constituiu o crédito, ele não pagou porque ele nem sabia, e aí está sendo executado. Percebe? Eu estou falando isso porque é importante, né, que, que o contribuinte tenha ciência, gente. A notificação ela tem um fim a qual ela se presta, né? É de dar ciência ao contribuinte. E aí a gente fica numa corrida de gato e rato, né? Porque imaginou notificar pessoalmente todo mundo? Não dá. Entendeu? Ah, vai notificar pelo correio, mas o cara não mantém o endereço atualizado. Aí começam os problemas, ok? E por último, nós temos notificação por edital. Quem um dia for lá na Receita Federal do Brasil, você vai ver que tem um monte de notificações por editais lá penduradas lá nas paredes da Receita Federal lá, que é a notificação por edital, né? Aliás, né, aquele prédio da Receita Federal ali no Santa Terezinha, em Taubaté, ele agora abriga a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria, o Ministério Público Federal e o Fórum Federal, né? Por que aquele prédio abriga tudo? Né? Primeiro que o prédio é gigantesco, mas segundo, porque não tem mais papel, né, gente? Não tem mais papel. Você vê, quando aquele prédio foi feito da Justiça Federal, para cada vara você tinha que ter uma sala de 120 metros quadrados para abrigar a secretaria da vara. O que é a secretaria da vara? Onde guarda os processos, entendeu? Agora é tudo eletrônico, quer dizer, você precisa de uma sala de 30 metros quadrados só para abrigar as pessoas com os computadores, né? Você vê que como o mundo está mudando, né? Mesma coisa no Ministério Público, né? Não tem mais processo físico, é tudo eletrônico, então você não precisa de um espaço grande como você tinha antigamente. Tudo bem. Então, enfim, notificação do lançamento pode ser feita de forma pessoal, pelos Correios, com a senha R, por edital e por via eletrônica, conforme o caso, conforme o tributo, conforme a pessoa política que esteja lançando. Tudo bem para vocês? Dúvidas? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Nenhuma? Ok. Beleza. Gente, aqui tem aquele esqueminha que eu falei na passada, que eu vou falar mais uma vez, né? Porque isso aqui eu só falei uma vez com vocês, então eu vou passar mais uma vez para reprisar com vocês, tá ok? E aí, preste atenção, quando o crédito tributário é constituído, seja ele pelo contribuinte, mediante atos próprios, ou seja ele pela administração pública, mediante lançamento, aguarda-se o pagamento. Se o pagamento não vier, a Fazenda Pública vai inscrever aquele crédito em dívida ativa. O que é inscrever o crédito em dívida ativa? É lançar aquele crédito no rol de devedores, é lançar aquele crédito no caderninho, no livrinho de devedores da Fazenda Pública. Então, eu vou lá e lanço aquele crédito no caderninho dos devedores da Fazenda Pública. Ou seja, eu lanço em dívida ativa. Lançou em dívida ativa, o que você faz? Você emite uma certidão de dívida ativa, que é uma certidão dizendo que a pessoa está inscrita em dívida e deve tanto, tanto, assim, assim, assado. E essa certidão de dívida ativa é um título executivo judicial que vai munir a execução fiscal.
Tá ok? Então, é esse o procedimento. Se você não paga o tributo, você vai ser inscrito em dívida ativa. Uma vez inscrito em dívida ativa, basta a Fazenda Pública emitir uma certidão de dívida ativa, anexar a certidão de dívida ativa a uma petição inicial de uma ação de execução fiscal e ajuizar a ação para que o Poder Judiciário exproprie bens do seu patrimônio para satisfazer o crédito da Fazenda Pública. Porque a Fazenda Pública, poder executivo, não possui competência para expropriar bens do contribuinte. Quem possui competência para expropriar bens dos contribuintes, para satisfazer o crédito da Fazenda Pública, é só o Poder Judiciário. Professor, Pois você não. pode repetir essa parte aí que depois que você entra na dívida ativa, qual é os meios que a Fazenda tem que tomar? Ela emite uma certidão e anexa? Como é que é? É assim, ó. A Fazenda Pública, tá? Ela vai fazer o seguinte, tá? Ela lança o crédito, tudo bem? Ela vai lá e lança o crédito, tá? Uma vez, quer ver, ó, talvez eu tenha até uma... Aliás, gente, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, se eu consigo acessar aqui uma, eu já vou mostrar para você, tá ok? Eu não sei se você está sabendo, mas a Fazenda, o município de Taubaté começou um refis. Vocês estão sabendo disso? O município de Taubaté está dando anistia. E eu vou explicar para vocês o que é anistia. Ou seja, ele está retirando a multa e os juros de quem deve para ela, tá? Então, se alguém estiver devendo para a Fazenda Pública, esse é o momento de ir lá e parcelar, porque você vai parcelar sem multas e juros. Tudo bem? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Calma aí. Ver se eu acho aqui. Acho que vai ser bem legal para vocês. Calma aí, gente. Só um minutinho, só. Então, por exemplo, quem deve para a Fazenda Pública, né, o tributo, vai ter que pagar com multa, juros e correção monetária, tudo bem? Até um prazo aí, que eu acho que esse prazo vai até novembro, quem estiver devendo para a Prefeitura de Taubaté e quiser pagar, pode fazer sem multas e juros, tá? Então, na verdade, não é sem multa e juros, é uma redução muito boa da multa e nos juros. Tudo bem? Coitado do meu pai, né? Se ele descobrir que eu estou mostrando essas coisas para vocês aí, estou invadindo a privacidade dele, né? Mas não tem problema não, porque já está tudo certo, já está tudo resolvido. Então tá aqui, ó. Tá vendo a tela aí, ó? Tudo bem? Aqui, ó. Certidão de dívida ativa. Certifique no livro de registro de dívida ativa número tal, as folhas tais, consta a seguinte inscrição sob o número tal, com a data tal, cujos assentos conferem os dados constantes. Devedor está aqui, ó, IPTU, exercício 2019, tá vendo? Endereço do imóvel, identificação, papá. Daí tem aqui, ó, primeira, segunda, terceira, as 10 parcelas de IPTU que estão em aberto, tá vendo? Então, isso aqui é uma inscrição em dívida ativa, tá vendo? Ó, valor R$ 4.900, ó. Ok? Aí, então, olha só, Priscila. O crédito tributário é o carnê de IPTU, certo? Então, a prefeitura lançou o IPTU e mandou. Meu pai não pagou o IPTU. O que ela fez? Ela pegou e inscreveu em dívida ativa. E aí, ela expediu essa certidão de dívida ativa aqui, tá vendo? Tá aqui. Oh, Jesus.
Aqui, ó. Então, tem essa certidão de dívidas ativas aqui, tá vendo? Certifico, é uma certidão de dívida ativa. Certifica que no número tal foi assentado, para. Aí, o que a Fazenda Pública fez? Essa certidão de dívida ativa é um título executivo judicial. Então, olha aqui a folha 1 do processo, ó. Petição inicial, ó, Prefeitura do município de Taubaté. Sentido, senhor doutor juiz da Vara da Fazenda Pública do Comércio de Taubaté. Tá vendo? Fazenda Pública do município de Taubaté, por seu procurador, vem promover ação de execução fiscal em face de Massuri, parará, tá vendo? Requer ser ordenada a citação, papá, tá vendo? O valor de R$ 7.434, tá vendo? Tudo bem? Eu vou quitar esse débito agora por, acho que, menos de R$ 4.000, tá? É isso que eu ia falar, porque lá em cima é 4 e pouco, né? Então aqui está com juros altíssimo, né? E com honorários advocatícios também, né? Tá? Certo. Então, o que acontece? Só para constar, tá? Eu tinha que ter pago esse IPTU aí, eu não paguei esse IPTU, e quando veio a cobrança, quando eu percebi que eu não tinha pago, e aí várias experiências para vocês, né? Eu tive um problema administrativo, não paguei, tá certo? Aí eu falei, puta, eu vou pagar agora, com multa e juros, tô lascado, né? Você viu lá, aumentou pra caramba, né? Então eu falei, vou aguardar vir uma anistia, porque como entrou a prefeitura nova agora, né? Eu já sabia que, geralmente, quando muda o governo, eles vêm com uma anistia, entendeu? Só que daí a prefeitura entrou com a execução. E aí eu tive que manifestar na execução, senão ia vir um basem juros na conta do meu pai, e aí o bicho matava eu mesmo, né? Aí vocês não iam ter mais professor, né? Aí, quando eu fui lá pedir para ele assinar a procuração para mim, para eu manifestar na execução, ele perguntou, o que é isso? Aí eu tive que dizer, né? Aí ele ficou muito bravo comigo. Como é que você não paga IPTU? Eu nunca deixei de pagar IPTU na minha vida. Você é irresponsável. Ouvi pra caramba. Eu falei, não, papai, eu estou fazendo isso, eu quero ganhar tempo, porque agora tem muitos juros e multa. Aí, quando entrar na anistia, a gente entra na... E foi isso que eu fiz, entendeu? Eu manifestei no processo, ganhei um tempo lá no processo, para não vir um bacia em juros em cima dele. Entrou agora a anistia, eu já pedi para me emburacar naquela anistia e pagar o tributo sem multas e juros do jeito que estava lá, que é muito alto. Tá? Infelizmente, é assim que funciona, né? Quando você deixa de pagar uma parcela... Uma vez aconteceu isso comigo lá em Tremembé. Eu trazei uma parcela do IPTU em Tremembé, aí eu entrei no site lá e fui pagar, pô, não tinha nem 30 dias de atraso. Pô, estava me cobrando 30%, era 30% mais caro. De 100 foi para 130. Bom, são R$ 30, né? Pô, é 30%, pô. Né? Eu deixei quieto. E aí, o ano passado teve, esse ano teve de novo, né, uma anistia, e eu entrei na anistia lá em Tremembé e quitei lá sem juros e correção. Infelizmente, é isso. Professor, mas assim. essa questão da anistia, ela só é válida para pagamento à vista, não é? Não, é assim. Tá? Bom, já que eu estou falando aqui, eu vou mostrar para vocês a de Taubaté, essa que está em vigor agora, para vocês já verem aqui, tá ok? Eu acho que já vale também de aula para vocês, né? Porque você coloca lá Taubaté, sp.gov.br, né? Eu sei que vocês não devem nada, né? Mas é a aula, né? Então, aí você vem... Oh, Jesus, Taubaté. Tá aqui, ó. Aí tem aqui, ó. Programa de anistia de multas e juros, tá vendo? Aí você clica aqui. Aí vai aparecer, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, de 25 de agosto a 22 de novembro. Pagamento único, redução de 90% da multa e 90% dos juros. Parcelar em 12 vezes, redução de 80% da multa e 80% dos juros. Parcelar em 24 vezes, 70% da multa e 70% dos juros. Em até 36 meses, 50% da multa e 50% dos juros. Entendeu? E no caso de já haver, professor, uma negociação, Aí a você vai pessoa lá e faz renegocia agora. Você pega o agora, seu devedor e faz sim, uma entendi. renegociação. Sabe por que que eu estou te perguntando? Porque o meu irmão é engenheiro e ele esqueceu de encerrar aquele negócio do CREA, né, da É, prefeitura.
O E ele não cadastro. sabia, ele não sabia, aí quando ele foi ver, estava em R$ 3.000. Daí ele foi lá e negociou, o ano passado. Daí Isso. eu falei exatamente isso para ele. Eu falei, não faz nada, porque trocou o prefeito da cidade, vai entrar uma anistia, porque entra. Aí ele, não, eu tenho medo de ficar rodando, não sei o quê. Então, mesmo ele tendo feito essa negociação aí de 12 Sim, vezes, ele pode ir lá e eles tiram esses juros e ele continua com parcelas mesmo, não tem isso, problema. exatamente. Exatamente. Ah, professor, obrigada. Aprendi também. Muito interessante. Então, assim, quando você deixa de pagar o tributo, você vai ser inscrito em dívida ativa. A Fazenda Pública pega uma certidão de dívida ativa e te executa, ok? Por que a Fazenda Pública faz isso? Porque, gente, quando eu falo Fazenda Pública, eu estou falando em poder executivo, tudo bem? Quando eu falo aqui Fazenda Pública, é o poder executivo da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, tá ok? Espero que todo mundo esteja acompanhando isso aí. Então, a Fazenda Pública, ela tem poder para lançar, mas ela não tem poder para expropriar bens do patrimônio do contribuinte para satisfazer o seu crédito, caso o contribuinte não efetue o pagamento. Então, o que a Fazenda Pública faz? Ela pega essa certidão de dívida ativa e promove a execução fiscal. E requer que o Poder Judiciário exproprie bens do patrimônio do contribuinte para que ele satisfazer o seu crédito. Tudo bem? Só que, como eu falei ela passada para vocês, execução fiscal não funciona muito bem. Por que não funciona muito bem? Porque é um volume muito grande de processos. Ok? Então, hoje, existem outros meios que a Fazenda Pública está se valendo para receber o que lhe é devido, tal como protestar em cartório, enviar ao CADIM, percebe? Então, existem outros meios aí que a Prefeitura está se valendo. Tá ok? Com essa certidão, ela ou coloca no protesto ou coloca no CADIM. Ou põe nos dois, né? Vai Ou nos protesto, dois. CADIM, Serasa, SPC, cada pessoa política está fazendo essas coisas aí. Tudo bem? Bom, agora uma coisa. Se você não deve para a Fazenda Pública, você vai lá e pede uma certidão negativa de débitos. Se vier a certidão negativa de débitos, tá ok? Quer dizer que você não deve nada, tá ok? Se você estiver devendo, não vai vir certidão negativa, vai vir certidão positiva e vai indicar os seus débitos, tudo bem? Agora, se você estiver devendo, mas se a exigibilidade do seu crédito estiver suspensa, eu já vou explicar o que é isso. Aí você vai ter uma certidão positiva com efeitos de negativo. Tudo bem? Entenderam? Por que é positiva com efeitos negativos? Porque é positiva, você deve, mas você está cumprindo. Você não está inadimplente. Ok? Porque a exigibilidade do crédito está suspensa. E eu vou explicar a vocês o que é isso a partir de agora. Tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Bom, eu só volto para dizer para vocês novamente o seguinte: eu penso que a única forma de recuperar, porque, veja bem, a execução fiscal, por que ela é travada? Porque o Poder Judiciário não dá conta do número de execuções fiscais. Mostrei ela passada para vocês ali, né, uma execução fiscal, né, que levou anos e anos. Eu teria vários exemplos a mostrar para vocês, ok? A execução fiscal, ela não anda, por quê? Porque o Poder Judiciário não tem pessoal disponível para lidar com o número de execuções. É um número muito alto frente à estrutura do Poder Judiciário. Então, qual que é a saída? Ou nós aumentamos a estrutura do Poder Judiciário para dar conta da execução fiscal, ou então nós permitimos que o Poder Judiciário, o Poder Executivo, exproprie bens do patrimônio do contribuinte. Ou seja, que seja feita a execução administrativa, tá ok? Isso é um tema bastante polêmico, que causa bastante discussão e que vira e mexe se pretende instituir, tá ok? Um procedimento administrativo de execução para desafogar o judiciário, tá ok?
Beleza. Gente, eu vou entrar agora em 3 temas aqui, que é o seguinte. Ó, o primeiro é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que está no artigo 151 do CTN. Não precisa olhar lá, não. Depois vocês veem lá. Depois, eu tenho a extinção do crédito tributário, que está no artigo 156. E eu tenho a exclusão do crédito tributário, que está no artigo 175. Então, são 3 temas, tá? A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tá aqui, ó. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário, artigo 151. Extinção do crédito tributário, artigo 156. E exclusão do crédito tributário, artigo 175. Tá ok? Esses 3 temas, eles caem muito em prova, tá? É bom vocês ficarem bastante atentos aí nas provas, porque nas provas esses 3 temas, eles caem muito isso aí em prova de concurso e tal. Eu vou dar apenas uma ideia geral para vocês acerca desses 3 temas. Eu vou passar esses 3 temas em revista, mas quem for fazer prova em direito tributário, ok? Tem que dar uma olhada, tem que ler o Código Tributário e a doutrina um pouquinho mais a fundo a respeito desses 3 temas, porque eles costumam cair muito em prova. E eu não vou ficar passando em revista cada uma das formas de extinção do crédito. Eu vou fazer uma coisa mais geral com vocês por causa do tempo. Tudo bem? Beleza. Gente, veja bem. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A primeira coisa que eu ensino para vocês sobre esse tema é o seguinte. O que se suspende é a exigibilidade do crédito e não o crédito propriamente dito, tá ok? Então, quando vocês falam assim, o crédito está suspenso, essa terminologia está errada, porque não é o crédito que está suspenso, é a exigibilidade do crédito que está suspensa, tá ok? Não tem como suspender o crédito. O que eu posso suspender é a sua exigibilidade. E aí eu queria perguntar para vocês, o que significa dizer que o crédito tributário é exigível? Prazo que a Fazenda pode fazer a cobrança. Não, isso é prescrição. Quando eu digo que o crédito tributário é exigível, o que eu quero dizer com isso? Ele é um título que pode ser... Fala um pouquinho mais alto. É um título que pode ser executado? A Fazenda pode cobrar esse crédito ainda? Está exigível? O crédito, ele é exigível, tá? Porque ele possui uma qualidade que permite à Fazenda Pública realizar todos os meios para cobrá-lo do contribuinte. Então, a Fazenda Pública pode protestar, pode inscrever em dívida ativa, pode mandar para o CADIM, para o Serasa, percebe? Estamos entendendo? Então, dizer que o crédito tributário é exigível é dizer que a Fazenda Pública, tá, pode realizar todos os atos para cobrar esse crédito do contribuinte. Tudo bem? Dúvidas? Então, gente, dá uma olhada aqui, ó. Nesse quadro, ó. Tem a lei, o evento, o fato gerador e o crédito tributário, tá certo? Com a constituição do crédito tributário, abre-se um prazo de 30 dias para pagamento. Geralmente, o prazo para você pagar o tributo é 30 dias, tá ok? Geralmente, quando o tributo é lançado de ofício, tá? Geralmente, você tem 30 dias para pagar o tributo.
E aí é interessante, porque assim, você recebe o lançamento e aí tem lá, você tem 30 dias para pagar o tributo ou para impugná-lo administrativamente. Tudo bem? Porque, veja só, quando a autoridade administrativa lança e constitui o crédito, eu sou obrigado a concordar com o crédito produzido pela autoridade administrativa? Não pode ter um erro ali? Pode ter um erro. Então, na verdade, eu não sou obrigado a concordar com o lançamento. Então, quando eu sou notificado do lançamento, abre-se um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou para eu impugnar administrativamente, tudo bem? Se eu efetuar o pagamento, está aqui, ó, extinção do crédito tributário, 1, pagamento. Então, o pagamento é a forma clássica de extinção do crédito tributário. Então, se a Fazenda Pública lançou, constituiu o crédito, eu paguei, morreu o Neves. Ok? Agora, e se eu não efetuar o pagamento? O que a Fazenda Pública vai fazer? Vamos ver se vocês estão ligados. Escrever na dívida ativa, né? Se eu não efetuar o pagamento, a Fazenda Pública vai me inscrever em dívida ativa, vai me protestar, vai no Serasa, vai no Cadim e vai me executar. Tudo bem? Agora, e se eu impugnar administrativamente? Se eu impugnar administrativamente, a Fazenda Pública ela não pode fazer nada contra mim, enquanto essa impugnação administrativa não for decidida. Concorda? Vejam bem, eu recebo o lançamento. Eu recebo a notificação do lançamento. Foi constituído o crédito contra a minha empresa. Aí eu tenho 30 dias para efetuar o pagamento ou impugnar. Se nesses 30 dias eu pagar, está extinto o crédito. Se nesses 30 dias eu impugnar, a Fazenda Pública não pode fazer nada contra mim, enquanto esse procedimento administrativo de impugnação não for resolvido. Agora, se eu não impugnar ou se eu não pagar, eu vou me tornar inadimplente. E a partir do momento que eu me torno inadimplente, a Fazenda Pública passa a ter o direito de me cobrar o crédito, entenderam? Dúvidas? Dúvidas? Não. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Olha para a tela. Quando é que o crédito se torna exigível? No momento em que eu sou notificado ou no momento que eu me torno inadimplente? No momento que você é notificado. Mas, Patrícia, no momento que eu fui notificado, a Fazenda Pública poderia realizar qualquer ato para me cobrar o crédito? Não. Então, ele é exigível? Não. Percebe o que eu quero dizer? Entenderam? É depois do prazo de 30 dias, que daí ele não impugnou administrativamente, né? Aí se torna exigível. Quem está falando? Eu, Luana. Ah, Luana. Essa luzinha foi muito escura, Luana. Então, a luzinha É mais que clara. é escuro aqui, a janela fica por trás. Você acendeu a luz aí, filha. Mas tá acesa, é que o meu quarto é escuro. Eu sei que a conta de luz está cara, mas... Eu Nem compro uma falo, eu lâmpada encho o mais saco forte. pra não ficar demorando de ver. Compro uma luz mais forte. Compro uma lâmpada mais forte. Então, Luana, o que você falou? Que é depois do prazo de 30 dias, que vamos supor que o contribuinte não impugnou administrativamente. Ou se impugnou, não sei quanto tempo que demora também. Eu penso nisso, entendeu? Eu penso o seguinte, quando o crédito tributário ele é constituído e ainda o contribuinte está no prazo para efetuar o pagamento,
eu acredito que ele não é exigível ainda, percebe? Na verdade, ele tem uma exigibilidade, mas essa exigibilidade está latente, percebe? Ela está adormecida, porque a Fazenda Pública não pode fazer nada. A Fazenda Pública só pode realizar atos de cobrança a partir do momento em que eu me tornar inadimplente. Entendeu? Entenderam, gente? Então, assim, eu tenho para mim que a exigibilidade do crédito ela só aflora no momento em que o contribuinte se tornar inadimplente. Ok? Mas isso, gente, é uma coisa muito controvertida. Porque muito doutrinador vai dizer que a exigibilidade é uma qualidade inata do crédito tributário, tá ok? Por que Mas que eu aí tô ele dá falando isso? outra definição para exigibilidade? Não, ele diz que a exigibilidade é uma qualidade do crédito. Notificou, ele já é exigível. Ah, mas você não pode, mas não está no prazo de pagamento. Ele é exigível, mas a Fazenda Pública está aguardando o pagamento. Se não vier o pagamento, ela vai fazer, entendeu? Eu procuro, Entendi. eu acho que ele se torna efetivamente exigível no momento em que o contribuinte está inadimplente. Eu achei que fosse a partir da notificação também, professor. Né? Mas muita gente pensa assim, tá? Porque se foi notificado é porque tem um débito, tem uma dívida ali. Então, Então, a mas eu partir posso. daquele momento ali, sei lá, né? É meio Então, controverso esse negócio. mas é isso que eu quero falar para você. Veja bem, a exigibilidade, Priscila, não quer dizer que o débito existe. Tem aqueles prazos dos 30 dias para ele comprovar caso ele não deva. A Ou impugnar. exigibilidade é a possibilidade que a Fazenda Pública tem de cobrar o crédito, percebe? Porque é muito comum que o crédito exista, mas que a Fazenda Pública não possa realizar nenhum ato. Por exemplo, é o caso do parcelamento. O seu irmão, a partir do momento que ele fez o parcelamento, e a partir do momento em que ele está pagando o parcelamento, a Fazenda Pública pode realizar qualquer ato para receber a dívida dele? Não. Não. Por que a Fazenda Pública não pode realizar nenhum ato para receber a dívida dele? Porque o crédito Já está ocorreu o pagamento. parcelado e ele está adimplindo ao parcelamento, percebe? E aí, nesse momento, nós dizemos que a exigibilidade do crédito está Suspensa. suspensa. Então, o que é a suspensão da exigibilidade do crédito? Quer dizer que o crédito existe, mas que a Fazenda Pública não pode realizar nenhum ato para cobrar esse crédito. E por que a Fazenda Pública não pode realizar nenhum ato para cobrar esse crédito? Porque estão presentes uma das 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito prescritas no artigo 151 do CTN. Que são causas temporárias. Enquanto essas causas estiverem em vigor, a Fazenda Pública não pode exigir o crédito. Dúvidas? Beleza. Professor, Oi. essa impugnação administrativa ela não tem um prazo certo, né? Opa! Quem falou que não? Quem falou que não? Tipo, ele tem 30 dias para impugnar, né? Isso. Mas depois que impugnou tem um prazo? Ou é esse mesmo de 30 dias? A sua pergunta é diferente. Você está me perguntando se o procedimento administrativo de impugnação tem prazo para terminar. Isso. Então, não, ele não tem prazo para terminar. Entendi. Mas eu tenho prazo para impugnar. Na verdade, gente, preste atenção, é tudo um procedimento administrativo só, tá? Então, a Fazenda Pública abre o procedimento de fiscalização, junta documentos, o contribuinte se manifesta, a Fazenda Pública não concorda com a manifestação do contribuinte e lança de ofício.
Aí vem o contribuinte e impugna. Tudo isso está no mesmo procedimento administrativo, tá ok? Tudo bem para vocês? E aí tem gente que chama tudo isso de procedimento de lançamento. É uma forma de ver a coisa. Professor, Foi. toda essa questão de impugnação e de defesa é feita pelo contador ou é feita por um advogado? Veja bem, a impugnação administrativa, Priscila, pode ser realizada por qualquer pessoa. Pode ser feita pelo próprio contribuinte, pode ser feita pelo contador do contribuinte e pode ser feita pelo advogado do contribuinte. Ok? Só que tem que tomar cuidado, porque você tem que saber o que você está fazendo, né? Tem muito contador que faz impugnação e faz muito bem. Tudo bem. Mas tem que saber o que está fazendo, tá ok? Aliás, como tudo na vida, né? Bom. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu recebo a notificação do lançamento, abre-se um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou para eu impugnar o lançamento administrativamente. Tudo bem para vocês? Quando eu impugno administrativamente o lançamento, vocês concordam comigo que a exigibilidade estará automaticamente suspensa? Se eu pagar, o crédito está extinto. Se eu impugnar, a exigibilidade estará suspensa. Se eu não impugnar e não pagar, o crédito tornar-se-á exigível e aí a Fazenda Pública pode realizar todos os atos para cobrá-lo. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, e aí vai de novo aquela questão da notificação, né? Às vezes o cara ele recebe notificação, mas ele não toma ciência, né? Apesar de legalmente notificado, e aí ele perde o prazo para impugnação, tá? Esse é um problema sério que a gente tem. Tudo bem? Bom, vamos lá. Quem entende que o crédito é exigível desde a notificação vai dizer com razão que a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito. Agora, quem entende que o crédito só se torna exigível a partir do momento que o contribuinte se torna inadimplente, vocês concordam que a impugnação administrativa, a rigor, ela não suspende a exigibilidade do crédito, mas ela impede que o crédito se torne exigível? Percebe? Isso é uma coisa que eu falo em sala de aula, mas eu nunca ouvi alguém repetir isso, tá? Então, se falarem aí que impugnação administrativa suspende exigibilidade, vocês colocam que sim, suspende mesmo, tá? Vai, manda bala. Tá ok? Mas ela suspende a exigibilidade por um tempo determinado, né, professor? Exatamente. Então não é uma suspensão... Ad eterno. Como é que eu... sei lá, não é uma suspensão, parece que é uma suspensão meio fake ali. Não é fake. Não é fake. Depois eles voltam cobrando caso a pessoa não... Não, vamos lá. Porque a palavra suspensão dá a impressão de perda ali do direito de realmente, é um negócio, é uma palavra meio suspende, para tudo, Não, né? Assim. Suspende. Eu devo, não nego, mas você não pode me cobrar, porque tem uma causa suspensiva. Enquanto essa causa suspensiva perdurar, você não pode me cobrar, percebe? É bem claro. Tá? E a primeira causa suspensiva que eu vou tratar com vocês hoje é a impugnação administrativa. Porque, veja, gente, quando uma autoridade fiscal lança e constitui um crédito tributário em face de mim ou da minha empresa, eu tenho direito de que os atos realizados por esse auditor fiscal sejam revistos pela própria autoridade administrativa. Tudo bem? Entenderam isso?
Então, eu preciso que isso seja revisto. Eu tenho esse direito. Então, toda vez que você receber um lançamento tributário, você tem que saber que você, dentro do prazo para pagamento, também tem o prazo para você impugnar. Você vai lá e impugna. Por que você vai impugnar? Aí a razão, você que como advogado, você vai ter que se virar, entendeu? O cara calculou errado, o auditor fiscal não é lotado em Taubaté, é lotado em Pinda. Tem N razões, tem vícios formais, tem vícios materiais. É questão de direito tributário material. Você vai ter que arrumar motivos para você impugnar. Tudo bem? Então, eu vou pegar como exemplo a União, ok? Então, olha só. Um auditor fiscal da Delegacia Regional de Taubaté, da Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil, ela possui uma delegacia aqui em Taubaté, ok? Delegacia número tal. Então, o auditor fiscal José, da Delegacia Tributária da Receita Federal do Brasil de Taubaté, lavrou um auto de infração contra o Ricardo. Ok? Eu vou impugnar administrativamente esse auto, ok? Dentro do prazo legal, eu oferto uma impugnação administrativa e vou questionar esse auto. Esse auto, essa minha impugnação administrativa, ela vai ser julgada por um outro fiscal, que é colega de concurso do fiscal que lavrou o auto para mim, percebe? Só que, para que tenha a impessoalidade, o que acontece? A Receita Federal do Brasil, ela vai pegar minha impugnação administrativa e vai remeter para uma outra delegacia julgar. Porque, veja bem, gente, quando você passa num concurso para auditor da Receita Federal, e é um belo de um concurso, né? Você pode, quando você passa na carreira e você entra na repartição, você pode optar em lavrar auto de infração ou revisar os autos de infração lavrados, ou seja, julgar as impugnações, percebe? Tá? Geralmente é assim. Tá? Tem gente que fala, não, eu quero ir para o campo e eu quero lavrar auto de infração. Então, você vai para o campo e lava auto de infração. Tem gente que fala, não, eu quero ficar sentado na minha mesa, eu quero receber as impugnações administrativas do contribuinte e eu quero julgar essas impugnações administrativas para ver se o contribuinte tem razão ou não. Ou seja, eu vou rever o trabalho do meu colega, percebe? Então, vamos pegar Patrícia e Sara. As duas passam no concurso, né? E tomam posse lá naquele concurso e uma senta do lado da outra na mesa. Então, são amigas e estão lá, passaram no mesmo concurso. Aí, a Patrícia vai lá e lavra o auto de infração. Aí eu impugno. Quem vai julgar o auto de infração é a Sara? Pô, a Sara vai julgar a auto de infração da Patrícia? Não dá certo. Porque elas tomam café todo dia juntas, elas são amigas, são companheiros de trabalho e tal. Então, o que acontece? O próprio sistema da Receita Federal vai enviar a minha impugnação administrativa para ser julgada por um auditor fiscal lá de Ribeirão Preto, ou lá do Mato Grosso do Sul, ou lá de Minas Gerais, percebe? Para ter a impessoalidade. Tudo bem? No caso, seria o efeito da suspeição, né? A pessoa não pode julgar esse procedimento. Não. Quem lavrou não pode julgar, né? Sim. Né, Gregor? Quem lavrou não pode julgar a impugnação. Senão, pô, o cara lavrou, ele se defende na impugnação, tá ok? É interessante isso. Quem lavra e quando recebe a impugnação, ele se defende, ele fala, não, o contribuinte está impugnando isso, aquele outro, mas eu não concordo com a impugnação dele e eu lavrei isso por causa disso, aquele outro, percebe? Ele defende o auto dele. E quem vai julgar é um outro auditor fiscal. No âmbito da Receita Federal do Brasil e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o julgamento é feito por outra delegacia. Aqui em Taubaté não tem jeito, né? Porque aqui em Taubaté é um outro auditor mesmo que vai julgar. Aí não tem como fugir. Tá ok? Dúvidas? Beleza. Então, vamos lá. O auditor, né? Eu impugnei, tá certo? Ó, lançamento do crédito, notificação, prazo de 30 dias. Eu impugno administrativamente. Quem vai decidir em primeira instância administrativa vai ser um outro auditor fiscal.
é ele que vai sentar e vai decidir. E ele pode ou não rever o crédito tributário lançado pelo contribuinte, tá ok? Fechou. Agora, gente, vocês concordam comigo que as chances de eu ganhar em primeira instância são bem pequenas? Por que as chances de eu ganhar em primeira instância são bem pequenas? Porque é um fiscal que vai rever o trabalho do outro. Então, eu tenho chance, mas ela é pequena, porque geralmente o fiscal pensa igual ao outro. A não ser que tenha um erro material ali de conta, alguma coisa assim, é difícil eu ganhar. Só que daí, vejam só, se a minha impugnação for julgada improcedente, eu tenho direito à segunda instância administrativa. E aí, nessa segunda instância administrativa, a minha impugnação vai ser julgada, né, não por um juiz singular, mas ela vai ser julgada por um órgão colegiado. Percebe? E esse órgão colegiado, ele vai ser composto de fiscais, auditores fiscais, e de advogados tributaristas indicados pelos contribuintes. Então, veja que interessante. Na segunda fase administrativa, na segunda instância administrativa, quem julga o meu processo não é um juiz singular. Quem julga o meu processo é um órgão colegiado. E esse órgão colegiado, ele é composto de auditores da Fazenda Pública e de advogados tributaristas nomeados pela própria iniciativa privada, percebe? Para que eu tenha um julgamento, dentro do possível, equânime. E a segunda vara administrativa, aqui no estado de São Paulo, é o famoso Tribunal de Impostos e Taxas do estado de São Paulo, o TIT, que fica lá na capital, na Avenida Rangel Pestana, num prédio super bonito lá, que tem um... Só que ninguém mais vai lá, né, que agora é tudo eletrônico. E a segunda instância administrativa, ela fica em Brasília, é o chamado CARF, no âmbito da União, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais, o CARF. Ok? Então, antigamente, quando você tinha um julgamento no CARF, você tinha que pegar um avião um dia antes, né? Julgamento no CARF marcado para as 9 horas da manhã. Tem que pegar um avião um dia antes, ir para Brasília, se hospedar no hotel, acordar cedo, colocar o terno, né? Tomar o café da manhã do hotel, ia pegar um Uber até o CARF, fazer a sustentação, almoçar, né? Pegar um voo de volta. Ali você nem sabia o horário do voo direito, né? Porque você não sabe se o julgamento vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Aí você tem que marcar um voo para o final da tarde, aí você lancha lá, pega o voo no final da tarde e volta para cá. Olha o trampo que dava, né? Aí sim, vida de advogado. Hã? Vida de advogado, que é vida melhor que essa? Isso aí, Greg. Mas dá trabalho, né? Andar de avião, almoçar em outro estado, voltar de avião. É legal mesmo, eu gosto também. Por conta do cliente ainda, hein? Por conta do cliente. E aí, hoje você faz que jeito? Você acorda de manhã, coloca uma camisa, uma gravata, um paletó, não precisa nem colocar a calça nem sapato, e entra no Zoom e faz a assinação oral pelo Zoom. Mas eu prefiro presencial também, eu prefiro ir lá. É mais legal, né? Dá mais trabalho, gasta mais, né? Essas sustentações orais que são feitas hoje pela internet, ficou bem mais fácil fazer, né? Tribunal de Justiça também. Em vez de você ir até o tribunal, você tem que ir até o tribunal, parar o carro no estacionamento, descer, ir lá. Agora você faz tudo pela internet, né? É mais cômodo, mas é mais legal ir lá. É igual a nossa aula. O mais legal é ir lá na faculdade dar aula. Mas é muito mais cômodo estar aqui dando aula para vocês, né? Chapéu e tal. Aliás, ninguém falou nada do meu chapéu, cara. Pelo amor de Deus, bicho. Eu ia usar o chapéu que você falou primeiro, perde a graça. Depois que você fala, perde a graça. Toda hora eu mexo o chapéu, para ver se alguém vai comentar, meu chapéu. Ninguém fala nada, cara. Assim que eu vi, eu
chapéu e falei, nossa, olha só, ficou nada logo no chapéu, cara. um chapéuzão de cowboy. Chapéu lindo, chapéu bonito, professor, bem bonito. Cara de coisa cara. É um chapéu peruano, lá do Peru. Ah, Bom, viu como eu acertei? o professor Wagner queria esse chapéu aqui, meu. Tá de olho nesse chapéu aqui, cara. Bom, então, olha só. O que eu quero explicar para vocês é que, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado administrativo da impugnação administrativa, a exigibilidade do crédito permanecerá suspensa. Entenderam? Sim ou não? Sim. Entendemos. Só que você pode repetir para me anotar isso aí, professor? Tá. Enquanto não ocorrer aí o trânsito em julgado administrativo da impugnação administrativa, a exigibilidade do crédito estará suspensa. Porque, vejam, nem a administração pública tem certeza se o crédito foi regularmente constituído, percebe? Porque quando você está impugnando administrativamente o crédito, você está questionando a legalidade do ato do lançamento, percebe? Enquanto você está questionando a legalidade do ato do lançamento, gente, você não pode ser, o crédito não pode ser cobrado de você, ele não pode se tornar exigível. E como a Luana já intuiu aí, muitas vezes demoram anos os procedimentos administrativos, tá? No estado de São Paulo, eles estão andando bem rápido, tá? Mas no CARF lá, demora. Tem um processo meu lá no CARF, lá, uma impugnação administrativa minha no CARF, que está lá há mais de 8 anos. É melhor que seja assim, né, E o que professor? ocorre? Hã? Nesse caso que está lá, essa suspensão administrativa, assim como eles não podem exigir o crédito, então, por outro lado, eles também não perdem depois, quando acaba essa suspensão, o direito de estar exigindo, né? Sim, não. Exatamente. Daí começa a exigibilidade. Aí só que vai tá. cobrar com correção monetária, né? Vai ser corrigido, tá? É melhor Mas que seja existe assim. alguma vantagem para quem deve, de repente, fazer esse tipo de impugnação? Porque se Não. vai entrar juros aí, Então, você posterga, né? Percebe? Você posterga. entendi, professor. Eu me lembrei de uma coisa aqui, Gregory, que Não, quando eu professor, fui em pode falar. Brasília lá, né? Eu cheguei, fiquei no hotel lá, me hospedei no hotel. Aí eu queria conhecer, não conhecia muito bem Brasília, daí eu saí para rodar, andei num shopping lá tal, e sentei num shopping lá e pedi uma comida, né? Falei, vou comer, vou jantar, né? Aí eu pedi um prato lá no galeto e eu pedi uma cerveja. Falei, vou tomar uma cerveja aqui para dar uma desanuviada, né? Aí tomei uma cerveja, né? Comi o meu prato, pá, beleza, não sei o quê. Daqui eu pedi a conta para o garçom. Quando eu pedi a conta para o garçom, eu falei, você dá uma notinha para mim? Ele já sacou, né, que eu era de fora, que eu queria notinha para o meu cliente pagar a comida, né? Sabe o que ele falou para mim, Grego? Doutor, Você quer passar senhor... o valor maior? Hã? Quê? O valor maior? Não, ele falou, É o doutor, valor maior? A nota? ele falou, doutor, o senhor quer que eu substitua a cerveja por um suco de laranja na sua notinha? Aí sim. O cara falou isso para mim, cara. Aonde você estava, filho? Você estava em Brasília, Eu estava filho. dentro... Aqueles caras Você acha que eu treinados. aqui? Eu estava dentro de um Estava em shopping em Brasília, você não estava em qualquer território, você estava em Ele território falou, político. ele falou Lá para em mim... Brasília, o garçom tá acostumado já. Doutor, O garçom já é liso. se o senhor quiser, doutor, na notinha, eu tiro a cerveja e coloco o suco de laranja lá, mesmo valor, beleza? Você quer? Eu falei, não. E eu contei para o meu cliente. Está aqui, eu tomando Aí ele ficou cerveja lá. surpreso porque o senhor não quis. Hã? Aí
Ele ficou surpreso porque o senhor não quis. Ficou. Ele falou, olhou para mim assim, né? E aí, quando eu É que voltei... depois da tensão, né, professor? Precisa dar uma relaxada, né? Então, e aí, hoje eu tenho outros meios de relaxar. Mas, enfim, naquela época era na base da cerveja mesmo. Mas, enfim, entendeu? Agora, por outro lado, né? Uma vez eu estava nos Estados Unidos e o meu voo foi cancelado. Aí eu ganhei um voucher para me alimentar, por causa do cancelamento do meu voo. E foi uma coisa, eu fui no restaurante, pedi uma comida e pedi uma cerveja. Quando eu entreguei meu voucher, sabe o que a garçonete falou? O senhor não pode pagar sua cerveja com esse voucher. Esse voucher é para o senhor se alimentar, não é para o senhor beber. Eu falei, Regras são ok, regras. ok, that's it. Beleza? Olha o Everton aí. Bom dia, senhor Everton, tudo bem? Tudo bom, Murad? Como é que você está? Bem, tudo certo. O chapéu aí tá lembrando Zé Vermelho, hein? Cara, sabia que eu sonhei com isso hoje, cara? Cara, eu sonhei com isso hoje, cara. Sonhei, cara, que eu estava escalando. Cara. Tá pronto pra ir pra lá já. Vamos tomar um café então, moçada? 9h40 a gente volta. Só porque o Everton ligou a câmera, eu vou parar para o café.